Boa noite, meus irmãos. É bom que uma pessoa que tem voz grossa, quem estava dormindo, acorda, né? Hoje nós vamos falar do principal fruto do nosso coração, o sentimento. Nós vamos pensar nos vários sentidos também da palavra ciência. Muito se tem produzido na nossa tradição espiritual, que transformou o planeta nos últimos 200 anos pela tecnologia, em raciocínio, técnica, mas infelizmente não acompanhamos todas essas benesses que chegam à Terra como claridades celestes, a aliviar-nos os sofrimentos e as fainas diárias do trabalho com o sentimento. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos chama a atenção que dentre todos os frutos do coração, o mais importante é o sentimento, por estar ele na base de todas as realizações humanas. Por isso, ao iniciarmos nossa reflexão sobre esse tema, eu gostaria de me lembrar de Marcos capítulo 13, a parábola da figueira que secou. Nós poderíamos inserir essa parábola no seu contexto de encenação. Afinal, são diversas as parábolas do Evangelho que são parábolas encenadas. Quando Jesus entra no domingo em Jerusalém, é a época do Pessá, é a época da Páscoa, da comemoração da passagem do deserto, do Êxodo, e ele entra triunfalmente na cidade, conforme previsto nas Escrituras. Logo em sequência, ele faz a purificação do templo. E logo em sequência, na segunda-feira, nós temos o episódio da figueira que secou. Vamos nos lembrar de outros episódios na Torá em que isso acontece. Nós fomos ao livro de Isaías. Nós temos Isaías recebendo ordens para entrar nu na cidade de Jerusalém, e ele entra nu na cidade, ele tira a roupa inteira, vê que ser profeta não é uma coisa fácil, né? Ele entra nu na cidade, foi a ordem espiritual que ele recebeu, porque caso os judeus se associassem à monarquia que eles queriam se associar naquele momento, caso eles se associassem ao faraó, eles seriam derrotados na guerra. E eles teriam que circular nus pela cidade. Era comum que, como pena do despossuimento e da derrota, os guerreiros inimigos tivessem que transitar nus pelas cidades conquistadas. Isso significaria para eles grande humilhação. Então, nós temos algumas características aqui importantes. Nós temos algo semelhante no gênero literário que a parábola encenada representa, ao cinema mudo. Ou às vezes eu comparo com os meus alunos ao cinema japonês. Quem assiste a um filme do Akira Kurosawa, por exemplo, quase todos os atores vieram anteriormente do teatro no japonês. Se você vê um filme hollywoodiano, o filme é verborrágico. As pessoas falam muito, né? O filme japonês clássico, que ele vem do teatro, e todo ator de teatro geralmente é assim, você fica muito atento à expressão fisionômica do ator. Há momentos de silêncio em que você é convidado a prestar atenção em outros aspectos da interpretação que não aqueles que são verbalizados. Ora, Deus se comunica conosco de forma semelhante, de forma frequentemente inarticulada. Deus fala aos nossos sentimentos. Como ele fala aos nossos sentimentos, né? Você tem lá também o Jeremias, com o vaso, e ele entra no templo e quebra o vaso, e dança por cima dele e quebra em pequenos pedaços, remetia. E vejam bem, sempre que há um aviso espiritual de algo que vai ocorrer, e você tem a parábola encenada, você tem um aviso, uma predição, uma clarividência, uma intervenção, eu queria chamar a atenção para isso, misericordiosa de Deus, no sentido de evitar um mal que está por ocorrer. E se isso ocorre, é porque algo no trajeto entre a concretização daquilo que está a se formar no mundo mental pode transformar aquilo que virá a acontecer. Ou seja, o profeta não está lhe dizendo, olha, eu vou mostrar para vocês que o que eu estou dizendo vai acontecer. Ele está avisando para que aquilo não ocorra. É assim com Jonas e com Nínive. E o Jonas é convidado à ação de perdão ao utilizar a mensagem espiritual que ele veiculou para a cidade de Nínive, como oportunidade para que eles se arrependessem e aquilo não acontecesse. Ele está sendo veiculador do perdão divino, que é um perdão difícil de conceder dentro dele. Então,
a divindade compara novamente na imagem o povo de Nínive e a civilização ninivita a uma árvore que, uma vez cultivada, não deveria ser destruída, porque o pomicultor, aquele que a cultivou, se interessava por ela. Vamos finalmente então aos Atos dos Apóstolos. Nós temos lá o profeta Ágabo, que se encontra com Paulo, faz uma encenação, deita no chão, cinge os seus braços e as suas pernas, para dizer que ao entrar em Jerusalém, Paulo será preso. E o Paulo, que era rabino, entende o que ele estava dizendo. Então Jesus, vamos voltar, ele fez a encenação da purificação do templo, da entrada em Jerusalém, que é um momento de julgamento da cidade, né? E finalmente ele está diante da figueira, que representa o povo judeu. E é uma figueira, nós estamos então aí no mês de abril, e ela está florescendo. E estando florescendo de forma temporã, antes do tempo que se espera isso dela, ela está com folhas, né? No sentido de folhas, você espera que daí a pouco venham as bêberas e venham os frutos. Então o evangelista nos diz que Jesus busca algo na figueira, mas ele se decepciona. Se você for lá em Miqueias, tem uma passagem que fala da fome de Jesus. Ai de mim, que estou na época que os frutos vão ser colhidos, e nem há uvas que saciem a minha sede, nem figos para saciar a minha fome. Porque você tem um povo no qual se investiu 1000 anos. Você tem um governador espiritual que escolhe um povo portador de uma mensagem essencial. Veja que eu não estou falando dos judeus em geral, estou falando dos judeus ao tempo de Jesus. E a preparação da sua vinda. Você se prepara 700 anos para reencarnar, você envia inúmeros mensageiros, mas quando você chega, não tem uma pousada para você ficar. Ao chegar, você é recebido em uma manjedoura. Um coxo, no qual se colocaram alguns panos, para que a criança ficasse ali um pouco mais confortável. E é interessante a gente pensar nisso, porque Jesus esperava algo daquela que florescia. Se a gente for ao capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala de fé, nós teremos a análise da parábola da figueira que secou. E por que a análise da figueira que secou, que inicialmente eu associo ao povo judeu, que havia recebido um grande investimento, que estava florescendo, mas que não gerava frutos de partilha, frutos de generosidade, frutos de acolhimento, frutos de compreensão da mensagem da Boa Nova? Por que eu vou falar de fé? Se a gente for associar a linguagem simbólica da Torá e dos Evangelhos, a gente vai ter um momento de Jesus dizendo que Ele é o ramo verde, nós somos as suas extensões. Se estivermos cortados do ramo, nós vamos secar. Então o que nos alimenta é a fé. É a fé que dá alimento ao sentimento, permitindo que ela prossiga. Ora, a fé inicialmente é um sentimento que dá nexo à vida. Por exemplo, se você passou por algum sofrimento no passado, é essencial que você dê um sentido a ele. Qualquer trauma que você tenha passado, desde a violência sexual na infância, né, até as vozes que te atravessam, que todos nós somos um conjunto de vozes que nos atravessam. Essas vozes estão falando dentro de nós, que nós fomos frutos de muitas mãos e de muitas vozes. As palavras se iniciam com um sentimento, e é com um sentimento transformado em palavras, em exemplos e ações que nós educamos as crianças, seja em casa, seja na escola. E essas vozes estão nos atravessando. O que a gente tem que fazer às vezes é aumentar o volume de umas e diminuir o volume de outras. Nós somos convidados o tempo todo a dosar. Na mensagem do início da reunião, a mensagem nos falava sobre dosar expectativas. Porque primeiro vem a semente, depois vem a planta e depois vem o fruto, não é assim? E a gente conhece a árvore pelos frutos que ela produz. Então nós não devemos esperar dos outros frutos que eles ainda não podem produzir pela sua imaturidade. Nem devemos ter pressa com os nossos resultados espirituais, frente ao trabalho da Boa Nova dentro de nós. Devemos ter sinceridade em investimento de sentimento. Porque onde o sentimento se investe em potência, todas as outras coisas exteriores se transformam. Por isso não adianta a disciplina de concentração do pensamento. Não adianta simplesmente desenvolver
disciplina de magnetismo concentrado, caso aquilo que confere potência ao magnetismo do pensamento não seja trabalhado, que é o sentimento. O que nos distingue, o primeiro fruto está aqui no livro Pensamento e Vida do Emmanuel. Nosso primeiro fruto é o sentimento. Não existe qualquer ser na terra, do lavrador que conhece as leis da terra, até o cientista que trabalha as leis no laboratório, descobrindo-as ou aplicando-as, sempre com um fim, que não tenha acesso ao sentimento. Sentimento é uma compreensão acessível aos sábios e aos ignorantes. E eu digo que o sentimento é uma compreensão, que o Paulo nos disse que nós podemos, assim como sutilizamos o pensamento, sutilizar o sentimento, para que possa alcançar as coisas que são elevadas. Portanto, ao sentimento pouco elevado e ao sentimento sutilmente elevado. O sentimento se sutiliza, o sentimento cresce. É o sentimento que separa, né? Quando nós alcançamos a razão, não está lá na mensagem do Lázaro, no Evangelho com o Espiritismo? No início nós só temos instintos, depois sensações e depois sentimentos. Então o sentimento é o que te aproxima de Deus e dos anjos, é o que vai se desenvolver para que um dia você seja um anjo. Um dia todos nós seremos anjos. O raciocínio é aquilo que te distingue do animal. Então o raciocínio baseado na cognição, na percepção externa, ele é o raciocínio do mundo material. E as nossas sensações materiais externas nos enganam. E aí o raciocínio que se baseia nas coisas materiais exteriores, ele é raso, ele vai pouco longe. E o sentimento que se baseia nele vai muito pouco longe também. É o sentimento baseado na sensação, ele é uma sensação. Ou as extensões da ilusão que a sensação causa. Né? Então a sensação é sempre associada à ideia, é quase behaviorista isso. É associada à ideia de estímulo-resposta. Você tem que ter algum tipo de presente pelo seu esforço. Quando o sentimento caminha, independente da presença da sensação do corpo físico, e o espírito já consegue se projetar sobre as sensações materiais, aí você não precisa mais de compensação material. Você consegue dedicar a vida em prol de um objetivo, ainda que isso te custe dor, renúncia. E aí você começa a se aproximar do anjo, que você venceu o cálculo da análise do mundo exterior, né? Então é interessante, a gente podia pensar assim, qual o grande, nos 5 volumes da codificação básica, qual o tratado sobre o sentimento? Bom, aquele que analisa o edifício mais alto. De onde que eu estou tirando essa metáfora? Arthur Joviano, na sua manifestação lá em Pedro Leopoldo, ele fala assim: certa vez eu recebi uma lição de um grande mestre espiritual que estava presente entre nós e comparava o Evangelho a um grande edifício cujas torres ultrapassavam o céu. Em torno do edifício havia um átrio, representando a sabedoria dos profetas, né? Mas em volta dele havia vastos continentes e oceanos, que representavam a experiência. Então você consegue acessar o edifício grande que é o Evangelho, o mais elevado, na sua aparente simplicidade, porque trabalha os sentimentos são sutis, eles são os mais difíceis de alcançar. O raciocínio é fácil. Em que sentido? Você ter acesso a uma cátedra de ciência, por vezes, é simplesmente o incentivo das mãos que te direcionaram e as condições materiais nas quais você nasceu. Não está escrito no Evangelho com o Espiritismo, um capítulo sobre a diferença das riquezas. Eu sempre prestei atenção nisso, né? Que o favorecimento econômico, a presença do favorecimento econômico é um grande fator de incentivo intelectual. Isso é uma coisa importante, né? Ainda que você tenha larga experiência intelectual, você tenha construído isso das vidas passadas, se você não tem incentivo na atual encarnação, se você nasce num corpo com limitações, você não pode expressar aquilo, você está temporariamente em provação. Agora, nenhuma dessas condições bloqueia o seu sentimento. Vamos pensar em condições jurídicas? Escravidão. Vamos pensar aqui no escravo Nestório, reencarnação de Públio Lentulus, judeu grego escravizado pelos romanos, né? Você tem a condição jurídica de escravo, mas o seu coração está livre. Ninguém consegue te escravizar no seu coração. Diante de uma ofensa, ninguém consegue determinar a sua resposta no sentimento. E ali está a sua grandeza ou a sua pequenez espiritual. Diante de uma espera longa, a fé que você desenvolve, né? Então, se a gente floresce em inteligência, espera-se de nós
frutos. Então, assim, você acessa o edifício alto. O que é o átrio, né? Você tem acesso à Torá, à Bíblia hebraica, ao Velho Testamento, com uma compreensão que quem transmitiu não tinha. Porque todo médium tem o potencial anímico. Então, o potencial anímico é histórico. Não tenho dúvida disso, né? Não há mediunidade que seja 100% de transmissão. Sempre tem algo no médium. Nós chamamos isso de potencial anímico. Algo a ser cultivado, mas nenhum homem encarnado está além do seu tempo. Eu queria estender isso aos desencarnados também, porque o Emmanuel nos diz, né? Isso que eu expresso para vocês aqui é a compreensão dos círculos da espiritualidade em que nós estamos. Livro Emmanuel do Emmanuel. Então, assim, é a compreensão que o meu nível espiritual já conseguiu alcançar. Emmanuel está sendo humilde e realista, né? E assim, todos nós filtramos o saber que passa por nós com base nos sentimentos que nós já conseguimos alcançar. As duas asas que nos farão crescer são sentimento e compreensão racional, né? Nos vários sentidos do sentimento, nos seus vários alcances, nos vários sentidos da racionalidade. Isso individual e coletivamente. Que a parábola da figueira que secou, você pode pensá-la individualmente. Jesus procura algo nela. Na medida em que ele não acha, não diz o que é. Ele não acha, né? Ele amaldiçoa a figueira e a figueira seca. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, um comentário do Allan Kardec. A figueira é o fruto de todos os oradores, cujas palavras são muito belas, mas que ao final não fica fruto algum para o coração. De todos os saberes elaborados, cujo sentido... Tem uma mensagem do Emmanuel que ajuda muito a entender isso. Ele fala assim: não há tanto mérito na beleza das suas palavras, mas de como você utiliza essas palavras para auxiliar os irmãos que estão afônicos. Não há tanto mérito na construção intelectual que você consiga fazer, mas em como você consegue utilizar essa sabedoria para auxiliar os que não têm acesso à educação. Nós valemos pelos frutos que nós produzimos. E não se trata, portanto, de uma ação mecânica, mas de uma ação sentida. Outra coisa, nós não conseguimos afastar o sentimento das nossas ações. Portanto, não há ciência sem sentimento. Não tem como dividir o ser humano. Agora eu vou trabalhar só com o sentimento, agora eu vou trabalhar só com a ciência. E é por isso que Kardec não é Augusto Comte. Você vai ao método kardeciano, você tem o Tratado do Sentimento, o Evangelho segundo o Espiritismo, você tem o Filosófico, o Livro dos Espíritos, você tem o Experimental, o Livro dos Médiuns, você tem o Céu e o Inferno, né? Então, na obra da codificação, há um espaço dedicado para as coisas que têm o mesmo, as potências que devem se desenvolver na alma humana, sem que haja precedência sobre uma ou outra. Se a gente utilizasse para o Kardec a palavra saber, para criticar a utilização da palavra ciência para o imperialismo, Kardec estaria atualizado. Não tem como criticar Kardec por isso. Em pleno século XIX, e embora Kardec tivesse o potencial anímico dele. Ele é um homem do século XIX, a sua linguagem é uma linguagem do século XIX. Mas aquilo que o Rousseau chamou de intuição, ele desenvolve, né? Então, em Kardec, a ciência é ligada ao sentimento. Ela é instrumental. Assim como certo dia, né? O sentimento pode se prostituir. A pessoa pode usar o sentimento que gerou a beleza da arte para usar aquela estética de forma não ética, né? Você pode também prostituir a ciência. As expressões de estética, as expressões que nos geram alívio na Terra, ou concatenação de pensamento que geram construções, podem ser prostituídas. A ciência é instrumental. Se de um lado ela representa alívio, vamos pensar na anestesia. E tudo que você alcança na Terra, às vezes tem uma longa trajetória de sofrimento. Vamos pensar num Louis Pasteur, né? E quando a gente chega nisso tudo, no começo do Livro dos Espíritos, é uma coisa muito importante para nós. A primeira coisa que eu queria destacar é a indissociabilidade dos aspectos da lei. Se a gente for lá na Torá, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um. Então a lei divina é uma. A lei divina é uma. Significa que o que nós estamos trabalhando ao lermos o Livro dos Espíritos é do mesmo corpo de leis do cientista que trabalha no laboratório. Significa que quando você lê Evolução em Dois Mundos, e você vai ver a comparação da atração próton, nêutron e elétron, você vai ver as atrações da matéria para as moléculas, as divisões celulares, a lei de atração e repulsão,
você vai descobrir que você está estudando algo que também pode ser aplicável por associação ao seu casamento. Porque o pensamento gera uma potência que atrai coisas semelhantes, que as vibrações, os fluxos energéticos e magnéticos se atraem ou se repelem. Ao estudar o pensamento, estamos estudando o sentimento, de forma que é impossível dissociar. São aspectos da lei de Deus. Portanto, ciência e sentimento, religião e ciência não devem ser afastados, no sentido em que o Espiritismo entende a palavra ciência. E assim, eu queria raciocinar sobre isso no sentido de que, ainda que a ciência no mundo ocidental, como saber que libertou o homem de preconceitos, de superstições do passado, em certo sentido ela foi isso mesmo, né? Que libertou a inteligência, que em certo sentido popularizou o saber, ela, ainda em se construindo assim, serviu à divindade. Porque a divindade não criou corpos religiosos, não criou partidos. O investimento na ciência um dia nos levará à compreensão da espiritualidade. E mais, a compreensão do mundo espiritual um dia explicará boa parte dos fenômenos do mundo físico que nós não compreendemos. Embora os dois mundos sejam independentes. Significa que quando a Atlântida desaparece sobre as águas, o mundo espiritual não se afeta por isso, a não ser pelo fato de milhões de pessoas terem retornado ao mundo espiritual de uma vez só. Isso afeta. Mas os mundos são independentes entre si. Eles se interinfluenciam na sua independência, né? E mais do que isso, toda a ciência, ainda que se afirme não religiosa ou afastada do sentimento, é ciência que parte de um lugar de sentimento, né? É indissociável da teoria da evolução do Charles Darwin e do sentido que ele deu a essa teoria, a morte da sua filha. O próprio agnosticismo da construção da sua teoria tem a ver com as experiências que ao longo da vida tiraram da associação que ele fazia às coisas da compreensão do mundo, a compreensão de um poder concatenador das coisas. E na teoria da evolução do Alfred Russel Wallace, eles separam espaço para o reino hominal. Significa que o Wallace seguiu um sentido diverso. No final da vida ele se tornou espírita. Uma das formas mais interessantes de perceber de que forma o materialismo tem se esgueirado pelas teorias biológicas é a ideia da desconcatenação entre os fenômenos. Qual a relação de Deus, um delírio, do Richard Dawkins, e da depressão que levou alguém ao suicídio? Eu não estou culpando Dawkins por isso, até porque nem todo mundo lê Dawkins, né? Mas é a ideia de que nós estamos à deriva, ou de que qualquer manifestação imperfeita da natureza significa desconcatenação, falta de gerência. Então quero voltar de novo ao Livro dos Espíritos, lá no começo, né? Uma coisa muito importante do Livro dos Espíritos que ninguém presta atenção é o rechaçamento de um erro antigo. A ideia do panteísmo. Quando você pensa na ideia do panteísmo, você tem um Deus presente em todas as coisas, de certa forma, esse teísmo assim construído, que é quase muito da ilustração francesa, cai nisso, né? Você tira a ideia de um Deus que gerencia. Então, para a gente tocar esse aspecto da reflexão, eu gosto muito de um autor que eu sempre recomendo, chamado Abraham Joshua Heschel, um rabino. Ele escreveu um livro chamado Deus em Busca do Homem. Eu acho que é um livro que, assim, ele baila perfeito com a ideia do Livro dos Espíritos, em vários dos seus aspectos. Lógico, a gente não tem a mesma coisa ali. A gente tem uma leitura judaica iluminada. Nesse livro, né, o Abraham Joshua Heschel nos mostra a semelhança do Livro dos Espíritos, um Deus que se preocupa conosco. É aquele Deus que o Kardec, no auge das dificuldades, das calúnias, e ele não pensa em si, porque o Kardec é o homem abnegado por excelência nos seus trabalhos, né? E então ele percebe preocupações com como ele vai se sustentar a revista, gerir as suas contas. E ele pergunta, vocês se preocupam com isso? E a resposta é belíssima, gente. A gente só não se preocuparia se a gente não te amasse. Quando você tem a parábola do filho pródigo, e você tem o pai extremado que vai em busca do filho que retorna para casa, por que muitos teólogos chamam de o Evangelho dentro do Evangelho? Que ela nos fala de um Deus que age em nossas vidas. Um Deus que age na ciência, favorecendo descobertas, associações.
mas que nem sempre, quando nós estudamos a lei divina e a admiramos, nem sempre nós conseguimos encontrar nela Deus. E é uma questão de maturidade, para a qual nós devemos ajustar expectativas. Porque uma é a nossa alma buscando a ciência e rompendo a compreensão de Deus que nós tínhamos, condenatória, punitiva. Então, às vezes, uma encarnação de materialismo e agnosticismo é a preparação em admirando as leis de Deus para compreendê-lo posteriormente em seu amor, nas manifestações desse outro que é Deus. Emmanuel Levinas dizia isso: Deus é um outro. E o outro que interfere na nossa vida, as circunstâncias da nossa vida, são a vontade de Deus para conosco. Está lá no livro Boa Nova. Cada não que você recebe tem um sentido. Você sai daqui para viajar para algum lugar, você encontra alguém, você vai fazer um curso diferente, você vai começar o mestrado, você encontra um professor, aquele encontro não se dá ao acaso. Você começou a namorar alguém, o momento da ruptura, o momento do encontro, a morte da sua mãe, a morte do seu filho que você não esperava, é Deus falando com você. Deus fala conosco pelas circunstâncias, de forma inarticulada. Inarticulada. E Deus, essa luz de Deus que fala conosco é peregrina. Né? Então assim, teve uma época que o Beto Guedes compunha tão bem, né? Depois eu não vi. Desculpa, viu, Beto? Eu não vi. O resto da carreira não teve tão bem. A mesma coisa se for pensar Lulu Santos, né? A pessoa tem 15 anos de uma produção genial. Ivan Lins está aqui essa semana. Nossa Senhora, aquela década de 80 na obra do Ivan Lins, que coisa maravilhosa, né? A luz passou por ele. O que a gente faz da luz quando a luz passa por nós? Então o Wallace, a luz passou por ele, a luz passou pelo Darwin, né? A gente tem que andar enquanto é dia, andar enquanto a gente tem luz. Potencial anímico é também corpo físico, né? Potencial anímico são todas as energias que a minha personalidade concentra para filtrar o que eu venho a receber e utilizar pela mediunidade. Eu posso ampliar isso, chamar isso de dom, como eu filtro os dons, né? Mas sempre assim, a inteligência também é um dom, a partir do qual eu filtro informações espirituais. Quando eu dou passe a alguém, eu estou filtrando. E eu sempre filtro com base no que eu cultivei em mim, né? Esse cultivo é importante, porque esse cultivo é o meu fruto. Deus é fiel, no sentido assim, Deus nos chama a plantar. A gente pode ter certeza que vai colher, mas só Deus sabe quando. Deus não nos diz quando nós vamos colher com Ele. Então isso é sentimento. Sentimento de plantar sem se preocupar em colher é abnegação, né? Nesse processo, a ingratidão não merece o zelo da nossa perturbação, porque nós não somos proprietários da luz que passa por nós, das benesses que nós transmitimos. Nós simplesmente as direcionamos. Nesse direcionar está a nossa fidelidade para com esse outro que nos ama extremadamente, e que raramente nós conseguimos reconhecer. A gente não deve criticar o cientista que encontra desconcatenação nos fenômenos biológicos, se às vezes na minha vida eu não consigo encontrar a concatenação. Qual a concatenação da morte do seu filho? Qual a concatenação da sua reprovação no concurso? Qual a concatenação da sua doença? Uma coisa é entender racionalmente, você não vai precisamente nessa encarnação, ainda que você tenha recebido uma psicografia que te explique parte do processo. A outra parte você vai precisar de fé, sem a qual você será a figueira que secou, a vara que está fora do galho, vai ficar seco, vai se sentir sozinho, desconcatenado, as coisas não vão ter sentido, a vida vai perder o sentido. Quanto mais a gente afirma o eu e o ego, né? Então, na ciência, o sentido é a descoberta, em todos os processos. Por isso a gente deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Processo científico exige afastamento para a compreensão. Seguir os mestres, seguir os processos, entrar humildemente dentro deles, seguir as regularidades, os ritos, né? Para que no futuro eu possa me inspirar, tendo sido humilde no princípio. Isso é importante em tudo, né? E para que eu consiga persistir, seja nas dificuldades na vida, seja nas dificuldades da descoberta e da trajetória, né? Porque às vezes eu vou pesquisar por muitos anos para entregar o trabalho para um outro.
Muitas vezes eu vou me dedicar 30, 40 anos da minha vida à educação de um filho, eu não vou colher gratidão dele nessa encarnação. Vou colher bem depois. Por vezes eu vou ser fiel e bondoso com a esposa ou bondosa com o marido por toda uma encarnação, suportando-lhe as incompreensões, as traições e tudo mais, para que no futuro eu tenha merecimento. Porque Deus nos chama a plantar, colher é com Ele. Eu não alcanço isso com base de racionalidade, porque eu vou pensar em perda e ganho. Para que eu consiga me consolar nessas circunstâncias, eu preciso sentir. Para que eu não procure me destacar no meio acadêmico, mas colaborar, e a colaboração nem sempre se destaca. O esteio central da casa não aparece. Muitas vezes ele está oculto. José da Galileia foi assim. Vocês conseguem pensar a missão de Jesus sem José da Galileia, principalmente no princípio? E o Emmanuel nos chama a atenção para isso, né? Um dia, todo o destino espiritual da humanidade esteve nas mãos e na fidelidade de um homem. Você só ouve falar dele no censo, dava a César o que era de César, na representação religiosa, na educação de Jesus, no bar mitzvah dele, né? E depois ele se vai silencioso. E o Emmanuel comenta, José viveu na terra sob o silêncio de Deus. Queiramos nós viver sob esse silêncio, né? Porque se a gente tenta se destacar, quanto mais você tenta se destacar, mais você tapa o canal de comunicação com Deus. Eu costumo dizer que a notoriedade é sofrimento, ponto, né? Notoriedade é igual a sofrimento. Quer dizer, todas as pessoas que alcançam certa notoriedade passam por certo sofrimento, resultante das atenções, da inveja, né? E de outras tentações e dificuldades que tal circunstância causa. As pessoas tolas a buscam, as pessoas sábias a suportam, porque às vezes ela é necessária por amor à humanidade. Mas o Emmanuel nos fala o tempo todo, né? Tente colaborar sem buscar atração para a sua personalidade. É a fórmula para não carregar peso. O ego pesa muito, né? Então, assim, às vezes eu não consigo, embora eu estude, eu alcance racionalmente a minha ciência, eu não consigo alcançar o objetivo que me levaria à descoberta, porque eu só racionalizo, eu não consigo sentir. Por isso eu admiro tanto a minha amiga Adriana Mello, porque eu escrevo história da ciência e eu escrevo história da medicina. E ao longo da minha vida eu tive muitos amigos médicos. Meu pai é médico. Você ao longo da vida inteira conhece médicos pesquisadores, mas raros deles, ao final de um processo de pesquisas reconhecido, resolve direcionar esse reconhecimento, né, as verbas que surgem dele, a atenção que você recebe, ao auxílio das pessoas afetadas, no caso dela, pelo Zika vírus e pelo processo da microcefalia. Porque seria muito mais fácil cruzar os braços e colher os louros. E o processo lhe tem custado muito caro, muito caro. Só quem centraliza o feixe de atenções assim sabe o quanto isso lhe custa, né? Principalmente quando a pessoa não está acostumada a cultivar a vaidade, não gosta de destaque, mas se força porque sabe que o trabalho é útil, porque sente empatia por quem sofre. Nesse sentido, a ciência está servindo ao sentimento. Onde quer que a ciência exista, servindo à coletividade, ao sentimento, ela não é ciência individual. Que a ciência pode ser prostituída, você pode chamar uma série de químicos, uma série de biólogos para pensar armas biológicas, para criar um campo de concentração. É por isso que o Emmanuel, no livro O Consolador, quando vai falar das ciências, ele nos fala do papel do historiador, que não pode ser um sofista, daqueles que têm atenção popular, porque você passa a reverberar a sua mente, o seu magnetismo, em inúmeros corações. Todos nós, em algum sentido, somos educadores. O tanto mais importante do que a quantidade de frutos que a nossa figueira produz, é a qualidade desses frutos. Por isso é melhor fazer poucas coisas com intensidade, bem feitas, mas aproveitando o tempo, porque aquele que aproveita o tempo, administrador o Senhor o faz. Andar enquanto é dia é importante. Eu estava falando do corpo físico e mediunidade, né? Quanto mais jovem e vigoroso você é, mais você pode trabalhar. É assim para a profissão, mas é assim também para certos aspectos da mediunidade. Tem uma idade em que você vai ter que diminuir sua atividade. Então você tem que andar enquanto é dia, enquanto a luz está passando por você. O momento inspirado da sua vida, você está usando ele para quê? Né?
Então, potencializar essas energias em favor dos outros é algo muito importante. Tudo que nós associamos no Evangelho coletivamente, nós podemos pensar individualmente. Então, assim como nós pensamos o povo judeu, vamos fazer um raciocínio grande, voltar 2000 anos atrás. A invasão por Tito e Vespasiano de Jerusalém, a submissão do povo judeu. Sob o ponto de vista da matéria, dos impérios materiais, a gente pode lembrar da misericórdia divina e dos inúmeros avisos que o povo judeu teve. Mas vamos pensar na oportunidade dessa aparente derrota final. Sendo o povo que tinha uma mensagem muito importante. Qual é essa mensagem? O que isso tem a ver com ciência, né? A mensagem do povo judeu é: há um Deus, há uma lei. E esse Deus nos dirige. E esse Deus cuida de nós. E nós não estamos ao léu. Essa mensagem, gente, é muito importante. Porque uma coisa é você ter uma relação com a divindade esperando dela benesses. Outra coisa é você receber as diversas experiências da sua vida, inclusive as de decepção, entendendo que a vida tem um sentido. Então a mensagem da Torá trazia essa compreensão aos judeus. Escravizados pelos romanos, os judeus tinham oportunidade de, na exemplificação difícil, por quê? A vida é uma gradação de exemplificações e provas e vivências. Então, se nós desprezamos as mais fáceis, logo virão mais difíceis. As circunstâncias de aprendizado desprezadas é da lei que o retorno a elas, ele não representa. Vamos pensar, até o suicídio é assim, né? Até o espiritismo, para a grande maioria das religiões da humanidade, o suicídio representava o fim da experiência, no inferno eterno. O espiritismo abre a experiência do suicídio como continuidade da vida, com um recomeço mais difícil. Oportunidade desprezada, mas não é o fim. Não é o fim. Então, consola o coração, sem iludi-lo. Mostra o processo, porque assim, às vezes a gente quer que as coisas se resolvam imediatamente. Você cortou seu braço, né? Vai no médico: doutor, a tecnologia está muito avançada, você conseguiria fazer em 3 meses o meu braço crescer novamente? Ele vai te dizer: não, infelizmente. Seu braço não vai crescer, mas numa outra encarnação você pode voltar a ter um braço. Viva bem essa experiência da ausência do braço. Na próxima encarnação você pode voltar a ter um braço, né? Há outros processos de cura que também são exemplificação e metáfora para isso, que nós temos que esperar, aguardar uma certa maturação. A vida nos convida a esperar, mas há o momento de avançar. Então a vida nos convida o quê? A discernir. A vida nos convida à coragem de viver, né? E o Guimarães Rosa fala disso de uma forma muito bela, né? Ele dizia assim: a vida esquenta e esfria, mas o que ela quer da gente mesmo é coragem. O que a vida quer da gente é coragem, né? Então é interessante, a experiência da escravidão é muito dura, mas quem passa por ela tem um coração livre para aprender. E acima de tudo, a experiência da escravidão é temporária. Desprezando as inúmeras oportunidades que tiveram no passado, os judeus escravizados tiveram a oportunidade de ensinar a sua ciência espiritual, como derrotados da vida que eram, aos romanos que os escravizavam. Por vezes, nós somos chamados a ensinar nas circunstâncias mais difíceis da vida, mais humilhantes, mais difíceis, de maior privação, mas é nessas circunstâncias que a nossa alma se desenvolve, coletiva e individualmente. Por vezes estamos aparentemente escravizados. Há filhos que nos impedem de estudar, mas na verdade estamos devolvendo a eles o tempo que eles nos doaram no passado. Por vezes foram nossos escravos e trabalharam para nós, e se soubermos esperar e cumprirmos o nosso dever em relação ao dia de hoje, dia virá em que a oportunidade do tempo se abrirá novamente para nós. Por vezes estamos escravizados a uma experiência de limitação física por algum tempo, mas certamente se aproveitarmos o solo nutritivo da oportunidade que o sofrimento traz para nós, no futuro, novamente teremos a liberdade da qual fomos privados temporariamente, porque ninguém jamais privará o nosso coração. Portanto, ciência, isso é muito bonito no começo do Livro dos Espíritos, né? Ciência e religião devem bailar juntas. É um casamento. O que é um casamento? O casamento tem colaboração, sacrifício mútuo, né? São as duas asas que nos conduzirão. Ainda que o Espiritismo não seja compreendido por boa parte do staff da ciência. Quando você tem um núcleo como o NUPES, por exemplo, lá na UFJF, às vezes eles chamam de Centro Espírita na Academia.
e eles pesquisam a psicografia, e eles pesquisam o magnetismo, e eles pesquisam a experiência de quase morte, e eles pesquisam a recordação da reencarnação, né? Eles são pioneiros de um processo que por todos os lados chegará a compreender a unicidade das leis. Ainda que pareça que o cientista está brigado com a compreensão de espiritualidade, o aumento da sua percepção o levará à compreensão da imortalidade, da concatenação entre os fenômenos e, finalmente, a ideia da condução pelas mãos divinas, que é a ideia mais importante que atravessa todas as ciências, que é a ideia que nos traz a fé, né? Então, lá no livro 4 do Livro dos Espíritos, o apóstolo Paulo vem, primeiro para refletir sobre a ideia de inferno medieval, para dizer que um mal temporário não pode ter uma condenação eterna. Ele está respondendo à distorção das suas palavras, né? E depois ele fala textualmente assim: gravitar para a unidade divina eis o fim da humanidade. Olha que coisa interessante. A unidade da lei, a unidade dos corações, a unidade da fidelidade a Deus, né? Para tanto, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. E 3 coisas nos afastam disso: a injustiça, por isso nós somos chamados a sermos mordomos da injustiça, né? O Abraham Joshua Heschel dizia que todo profeta é alguém que é tocado pelo patos divino, no sentido de, sendo tocado por esse sentimento, veicular o que Deus quer fazer, promover a justiça. Quando a gente ouve assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça que serão saciados, geralmente a gente pensa na concretização exterior da justiça, mas raramente a gente pensa em materializar, em concretizar, em veicular a justiça. Sejamos a justiça, né? É muito nesse sentido também. Então é interessante, e assim, a ignorância. As 3 coisas são relacionadas. Elas nos afastam dessa gravitação. Porque tem gente que está gravitando em direção ao dinheiro. Tem gente que está gravitando em direção ao ego, ao corpo material belo, às posses e às condições de concatenação de circunstâncias que te dão atenção e reconhecimento em uma encarnação. Ou mesmo você se apega, quando diz assim, abandonar pai e mãe, quando fala dos verdadeiros laços de afetividade, né? Porque todas as árvores de afetividade que te envolvem são concessões divinas. Portanto, a origem do amor que a sua mãe te dedicou é divina. A origem do amor que a sua professora te dedicou quando você tinha dificuldade na escola, você sofria bullying, disseram que você tinha hiperatividade, é divina. Aquela professora teve paciência com você, concretização do amor de Deus. Portanto, haverá momentos em que usando a metáfora do Emmanuel, essas árvores das afetividades não estarão tão próximas a ponto de te cobrir, e o sol da solidão vai te alcançar. Nesses momentos, não se esqueça da fonte, porque a alegria do reencontro excederá a tristeza da separação. É a mesma fonte que gera a compreensão científica, o alívio da dor na anestesia, que inspirou Louis Pasteur e que te embalou no colo da sua mãe, e que foi a paciência da professora, e foi o seu amigo que te direcionou sem palavras, um olhar de compreensão quando todos te condenavam. Era o olhar de Deus, o olhar misericordioso de Deus e o sorriso abençoador de Deus. Então é compreendendo isso que nós entendemos o combate do Allan Kardec ao materialismo. Porque não é simplesmente o combate à ideia de uma ausência, de uma causa espiritual dos fenômenos, mas desde a discussão sobre o panteísmo, é a ideia de que há um Deus, esse Deus é único, a sua lei é única, que foi recebida na Terra em 3 movimentos misericordiosos que se relacionam entre si, que dão nexo à vida, e nós estamos sendo conduzidos, que Deus está no leme, né? Isso é algo muito importante. Quando você perde isso, a vida perde sentido. É importante que tenha um sentido, né? E esse sentido a gente não alcança só com raciocínio, a gente alcança com sentimento. Então, quando você estiver passando uma circunstância de dificuldade, quando você estiver diante de uma incompreensão, seja a sua teoria, seja a sua tese, seja o seu sentido de trabalho, seja o seu trabalho como professor, como médico, como advogado, feche os olhos e pense que tudo aquilo é bênção. Porque Deus nos desafia de formas diversas para extrair de nós o melhor sentimento. Então, a gente não tem que se preocupar com o que ocorre fora.
Porque tem muita gente que gostaria de sair da casa espírita pensando assim: eu não vou amanhã ao médico e vou descobrir que estou com câncer, porque eu vim na casa espírita e os espíritos afastaram o câncer de mim. Quando eu sair da casa espírita, eu não vou passar por decepção no trabalho, porque afinal de contas eu comecei a vibrar melhor. Não, o seu sentimento em relação à descoberta do câncer será diverso. O seu sentimento em relação à descoberta da decepção afetiva será diversa, porque você não controla os outros. As outras circunstâncias, você controla o seu coração. Agora, Deus é justo. Se você está num caminho, esse caminho é coerente, esse caminho é de fidelidade, Deus não te abandona, Deus é fiel. Sejamos nós fiéis, porque o mundo espera de nós que sejamos Deus para eles quanto Deus é para nós, que estendamos aos nossos irmãos a misericórdia e o cuidado que Deus tem para conosco. Então, estão vendo como é que, assim, a simples reflexão sobre a relação entre ciência e sentimento, ela vai para muito além do pensamento sobre o direcionamento do esforço científico, mas nos leva a pensar sobre a concatenação entre as coisas? E como a ideia do caos, da desconcatenação, nos leva a ideia de solidão, a ideia de falta de gerência, né? A ideia de um Deus também desinteressado, de um Deus, um panteísmo, né? Nos tira o aspecto essencial da divindade. Uma divindade se preocupa, como se preocupou com Allan Kardec, a partir do Espírito de Verdade, com as pequenas dificuldades materiais, e se preocupa com os grandes processos da humanidade, e com a qual você pode dialogar, e com a qual você estabelece uma relação. E é interessante, porque quando a gente pensa nisso, né, eu quero destacar ao final aqui um outro aspecto. Às vezes eu penso que eu posso disciplinar o meu pensamento e começo a meditar. Eu vou meditar, vou desenvolver um processo que me leve a concentrar as energias magnéticas do meu pensamento. Se eu não controlo o sentimento, isso é inútil. Né? Então, assim, ainda que eu aprenda a concentrar o meu pensamento, se eu não consigo as rédeas do meu sentimento, eu me perco. Por isso que Jesus não tem meditação cristã. Eu, particularmente, adoro meditação, faço todo dia. Mas eu sempre reflexionei sobre isso. A ausência de uma disciplina rígida na raiz do cristianismo. Jesus nos ensina uma atitude. Jesus nos ensina um sentimento que nos permite atravessar as mais diversas circunstâncias e que às vezes a elaboração intelectual da casa grande não alcança a altura do sentimento da senzala, né? Pelo sentimento você se denuncia onde quer que você esteja. Por isso o Sermão da Montanha nos diz: bem-aventurados aqueles que têm puro coração. O essencial é ter puro coração, porque aí você pode olhar com a cabeça erguida para todos os fenômenos da vida, se você tem puro coração. E você, como cientista, vai sintonizar com as ideias divinas. Você vai conseguir gerar um movimento científico bom, virtuoso, né? Ainda que você seja parte do processo, que houve os santos na casa de César. Às vezes você é chamado a ser um santo na casa de César. O mundo acadêmico hoje é dominado pelo materialismo. O materialismo prevalece em todas as instâncias. E, de certa forma, quem não é materialista e segue no sentido contrário é ridicularizado. Não recebe a atenção da mídia, né? Sutilmente divulga-se a ideia dessa desconcatenação. Deus um delírio, natureza imperfeita. Então, o número de depressões aumenta. As pessoas perdem o sentido da vida e não sabem por quê, porque a nossa mente junta as coisas. Quando você corre na infância, em casa, quando você cai, as mãos do seu pai te levantam, você não se sente tão bem? Papai cuida de mim, papai é a expressão do amor de Deus. Deus cuida de nós. Se um dia nós perdermos esse sentido pessoal do amor de Deus e essa relação direta que nós temos com Ele, e se nós começarmos pelo materialismo a solapar essa relação, nós vamos considerar sacrifício que é a bênção e a elevação na nossa vida. Então nós vamos buscar direito onde nós temos deveres para com a divindade. Meus irmãos, que dentro dessas reflexões que despertam no nosso coração o sentimento de amor, compreensão e gratidão pela presença da divindade nos processos coletivos e individuais do planeta, oremos nessa noite por todos os lares aqui representados, para que possamos concretizar a justiça e o amor de Deus nas nossas vidas. Que Jesus nos abençoe.